Sextos anos, aqui professor Frank, seu professor de História, e nós vamos trabalhar a Grécia Antiga. Pessoal, então a Grécia Antiga vai de um período onde nós vamos ter a formação de diferentes povos entre os séculos 8 ao século 6 a.C. Quando a gente fala de Grécia Antiga, às vezes te remete o pensamento de um único país, mas na verdade não é um único país. São vários povos que começaram a cultuar a cultura e a língua que os gregos falavam. Então, essa disseminação da cultura, da língua, dos costumes dos povos gregos, né, e isso se deu principalmente através do comércio e das conquistas, isso levou à construção dessa chamada Grécia Antiga. Esse período ficou chamado de Grécia Antiga. Os primeiros povos nômades que começaram a se sedentarizar na península dos Balcãs, na Europa, foram os micênicas. Então, os micênicas, nós não tínhamos cidades estabelecidas, eram povos nômades. Então, você sabe que povos nômades são pessoas que vivem vagando. Os primeiros povos a se estabelecerem foram os micenas. Então, os micenas foram importantes comerciantes, né, desenvolveram um importante comércio, além de ser importantes construtores, né, construtores de templos. Então os micênicas foram os primeiros povos gregos a se estabelecerem como povos nômades e a passar a desenvolver a cultura grega em outros ambientes, ou seja, através do comércio começaram a cultuar essa cultura. Bem, você já deve ter ouvido falar alguns termos que inclusive temos aqui no Brasil, o termo polis, né? A maioria das cidades brasileiras termina com o nome polis, né? Florianópolis. Então, polis significa cidade, cidade-estado. Então, na Grécia, como eu falei, esse Grécia Antiga não era um país, eram os diferentes povos que falavam as mesmas línguas e o mesmo costume nesse período, século 8 a século 6 antes de Cristo. E aí nós vamos ter, dentro dessa organização política, nós tínhamos as diferentes polis, as diferentes cidades-estados que tinham autonomia política, autonomia militar, para governar e para conquistar outros povos. Mas aí nós temos duas importantes polis que se desenvolveram, as principais polis que se desenvolveram na Grécia Antiga foram elas, Esparta e Atenas. Então, Esparta se desenvolveu principalmente em decorrência da sua força militar, né? Então, em Esparta, né, nós tínhamos desde criança, de 7 anos de idade, essas crianças já eram aquarteladas em quartéis e aprendiam a arte das lutas, porque o objetivo principal era formar importantes exércitos. E aí você deve estar se perguntando, professor, como que essas pessoas comiam se tinham tanto tempo para se dedicar somente à questão da guerra, se eles se dedicavam tanto à questão da guerra? Então eles tinham um outro povo, né, que vivia em sistema de escravidão, que eram obrigados a plantar, enquanto a maioria dos povos espartanos viviam se dedicando às habilidades de luta. A mulher também, ela não fazia parte desse processo, então ela geralmente era a mulher quem administrava mais as questões domiciliares. Atenas é uma outra polis de grande importância, porque foi em Atenas que surgiu a democracia. Professor, então o que é a democracia? A democracia a tradução significa governo do povo. Antes disso, nós não tínhamos democracia no mundo, né? Então, foram os atenienses que desenvolveram a democracia. Então, nós tivemos em Atenas, existiam os sábios, né? Então, esses sábios, os socráticos e sofistas, né? Primeiro nós vamos ter aí os sofistas, eram sabedores, pessoas que tinham conhecimento e que viviam vagando pelas comunidades, pelos povos, e aí eles eram como se fossem advogados.
quando tinha uma situação, uma causa, eles faziam aquele julgamento ali em praça pública. Foi dessa situação que surgiu a democracia ateniense, né? E aí, depois nós vamos ter os socráticos que vão melhorar essa situação de democracia. Ah, tem uma outra palavra em vermelho aqui, que é acrópole. O que era a acrópole? Você vê que eu liguei ela, fiz essa ligação com o termo polis. Bem no centro da polis, que era a cidade-estado, tinha um local mais importante, que era a acrópole, era o centro administrativo. Não era qualquer pessoa que poderia vagar pela acrópole. Geralmente eram pessoas da alta sociedade, eram músicos, eram artistas. Então, geralmente na acrópole era um espaço dedicado a pessoas da alta sociedade, além do espaço administrativo que se estabelecia naquele ambiente. Então, os artistas, né, os atletas, geralmente moravam na acrópole. E era a acrópole o centro administrativo da polis. Na Grécia, principalmente em Atenas, né, surgiu a filosofia. Filosofia significa amor à sabedoria. Em Atenas viveram os 3 principais filósofos e até hoje lembrados, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, até hoje a filosofia se embasa nesses 3 principais filósofos que surgiram em Atenas, na Grécia Antiga. Então, a filosofia é um ramo do conhecimento que tem como principal objetivo investigar o conhecimento, né? Começar a indagar as coisas que existem, que o homem, indagar as coisas humanas, né? Indagar o conhecimento humano, né? Em Atenas também desenvolveram os primeiros Jogos Olímpicos. Vocês ouviram eu falar que os atletas viviam na Acrópole, né? Então a Acrópole era o centro dessa polis e tinha que ter pessoas destinadas a fazer parte desse processo esportivo. Os Jogos Olímpicos eles surgiram com o principal intuito de medir forças entre esses povos das diferentes acrópolis, né? E aí nós vamos desenvolvendo ao longo, eu não posso fazer um vídeo muito longo, mas nós vamos discutindo ao longo do tempo as nossas próximas aulas sobre a Grécia. Um forte abraço, muito obrigado. Aqui é o professor Frank.